Olá, dando sequência ao Congresso AB-Info sobre organização e gestão de documentos, nós vamos ter a seguir o tema processamento inteligente de documentos, a diferença entre low code e no code. Para falar sobre esse assunto, nós já estamos conectados aqui com o Maurício Dias, diretor da PRTI Digital, e com o Marcos Lucânia, consultor da PRTI Digital. Então, sejam bem-vindos, um bom dia, agora um bom trabalho para vocês. Podem seguir com a apresentação e depois, no finalzinho, eu retorno para que nós possamos fazer aquele momento de perguntas e respostas. Bom trabalho. Ok, obrigado. Vamos lá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente no evento da AB-Info. É o primeiro que a gente trabalha com organização e gestão de documentos. E a ideia aqui é apresentar os processamentos, o processamento inteligente de documentos, né, de duas formas, né? Então, vamos lá, low code e no code. Bom, a PRTI Digital possui uma plataforma que tem um conjunto de tecnologias globais e modelos de negócio que servem de base para a construção de serviços complementares. Então, o foco principal da PRTI Digital é facilitar a criação de fluxos digitais de dados e documentos. Nós somos, quando a gente fala de tecnologias globais, é que a PRTI Digital não desenvolve nenhuma solução de back-end para poder fazer os trabalhos. Nós trabalhamos diretamente com os fabricantes dos softwares, né? A gente é o representante estratégico da AB aqui no Brasil, né? Que é a nossa principal ferramenta de documentos. Trabalhamos com a Docware, que é a parte de workflow de documentos, e com ferramentas de automação, somos parceiros Gold da UiPath e da Automation Anywhere. Falando um pouquinho de documentos, né, o que a gente imagina dentro de cada organização é que esse fluxo de comunicação de documentos que existem entre as empresas, né, a gente pode transformar esses documentos, né, criar valor para esses documentos, né, transformando esses documentos em valor para o negócio, né. A ideia principal é que a gente contextualize a entrada de documentos, essa comunicação que existe de documentos. A gente trabalha com um processo de consultoria, onde a gente contextualiza, né, os documentos, faz a descoberta, desenvolvimento, configuração, processamento, e a gente transforma esses dados em valor para o negócio, né? Então, a gente interpreta os dados físicos que estão, dos dados que estão fisicamente em um documento, contextualiza, valida, soma, checa dígito, etc., e entrega para a automação, né? Bom, processamento inteligente de documentos, a diferença entre low code e no code. É importante a gente frisar aqui como são as redes externas que trabalham nos processamentos dos documentos, né? Então, o documento é uma entidade, né, que tem várias redes externas que atuam sobre os documentos, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, os documentos, eles são gerados, eles são enviados e recebidos, são interpretados, são lançados, auditados e consultados, né? Então, essa rede externa cria todas essas atividades sobre os documentos. Então, o documento, quando a gente pega um documento, olha para o documento, a gente precisa imaginar todas essas etapas que aconteceram até esse documento chegar na nossa mão e a gente fazer a atividade que nos é peculiar dentro de cada cenário onde a gente recebe esses documentos. Então, vamos lá. Eu vou sintetizar aqui. Então, os documentos, eles são gerados, né? Então, eles são gerados de forma impressa, que é a maneira mais comum que a gente tinha antes da pandemia. Apesar disso, a gente tem alguns documentos que, por compliance, precisam ser impressos, né? Para uma coleta de assinatura, por exemplo, uma validação. Muitas pessoas imprimem os documentos para fazer a leitura, né? Hoje a gente já tem o fluxo de assinatura digital, que está bem adiantado no Brasil, mas em alguns momentos os documentos precisam ser impressos, né? Os documentos são gerados por sistemas, né? E esses sistemas são os mais diversos sistemas, eles geram esses documentos num formato de PDF, de imagem, né? Eles
são gerados a partir, os ERPs, tipo, e o Microsoft Office, geram os documentos natos digitais. Os sistemas que geram documentos podem ser os celulares, que geram imagens, fotos, né? A gente tem o e-mail, que também gera documento, anexa documento. O próprio corpo do e-mail é um documento válido para um monte de processos de compliance dentro das organizações, e esses documentos têm diversos tamanhos. Então, a gente tem tamanho A4, carta, A2, A0, principalmente na parte de leitura de pedidos de compra, onde os mais diversos sistemas geram esses processamentos, né? Esses documentos, eles criam os formatos mais diversos aí de tipos de documentos, né? E esses documentos, eles são enviados e recebidos. Cada empresa tem a sua atividade peculiar, mas quando ela fala com outra empresa, né, esses documentos eles falam documentos, né? Então, existe uma comunicação entre as empresas que a troca de documentos entre elas. E como isso ocorre? Como você tem isso dentro de uma fábrica, dentro de um banco, dentro de uma organização financeira ou um processo de RH. A gente tem que esses e-mails, né, que essa comunicação de documentos, elas podem acontecer por e-mails, onde você anexa o documento ou você redige alguma coisa no corpo do documento, ele se torna um documento, né? Você tem os portais, onde você simplesmente anexa os documentos e ele vai para alguém fazer alguma verificação. A gente tem documentos que são enviados pelo WhatsApp e também temos documentos que são enviados pelo Dropbox, né? E também existem muitas maneiras de envios de documentos. O que é importante ressaltar aqui é que essa comunicação de documentos, né, ela precisa ser muito bem organizada quando a gente fala de processamento. Então, todas essas etapas são processamentos inteligentes do documento. E a gente precisa trabalhar em cada uma delas para a gente criar um projeto bem factível para a gente ter os dados desses documentos processados. Os documentos também são interpretados, né? E eles são interpretados por pessoas que entendem a regra de negócio, que, por exemplo, recebem o e-mail, leem os e-mails, extraem os anexos, salva os anexos, executa essa leitura desse documento, e uma regra de negócio pode ser compartilhar com outro colaborador, fazer uma aprovação, lançar os dados desse documento dentro de um sistema. Então, esses documentos eles são interpretados tanto de forma cognitiva por uma pessoa, como também de forma cognitiva por um robô. E nesse processo de interpretação de documentos, quando a gente fala de automação, a gente tem algumas tarefas que são bem claras no processo de automação e algumas fricções que existem quando a gente fala de pôr documentos no processo de automação. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, né? Mas, por exemplo, o robô, ele é capaz de receber um documento do tipo e-mail, ler esse e-mail, extrair os anexos desse e-mail e salvar esse e-mail numa pasta. Ele é capaz, inclusive, de acordo com a programação dele, responder os e-mails. Então, você tem que ter toda uma programação. Quando a gente fala de documentos, né, aí entra o processo de fricção das maiorias das automações que a gente tem visto no mercado. A PRTI Digital, ela é chamada em vários projetos de automação que precisam escalar, que já têm toda a sua maturidade, já fizeram as primeiras implantações, já fizeram os processos de low-hanging fruits aí, que tem uma facilidade de criação, né? Os processos bem estruturados. Então, o robô já está funcionando, mas o que acontece? Para você fazer uma escala da sua automação, para que você melhore o seu ROI, você tem que executar leituras de documentos. Isso é muito comum, por exemplo, em bancos, né? A gente tem muitos parceiros
que trabalham com robôs, com RPA, a gente também trabalha, né? Que nos procuram para a gente trabalhar com os documentos. Porque o robô, ele tem a capacidade de fazer a leitura básica do documento, um documento full text, né? A gente tem que lembrar que o robô, ele é uma tecnologia, o RPA é uma tecnologia voltada para a interação com telas de sistema, executar tudo aquilo que a gente faz no nosso computador, no nosso desktop. Então, digitar, mover o mouse, copiar e colar arquivo, entrar numa tela de um ERP, acessar um site, baixar um documento, né? E aí, quando você tem o robô fazendo essas atividades, você tem uma escala que permite você ter um retorno do investimento muito alta nesse processo. Porém, quando você trata de documento, algumas tecnologias, né, a maioria a gente tem duas grandes tecnologias aí que tem a parte de processamento de documentos, né, eles põe o robô para fazer essa leitura e o robô deixa de fazer a atividade que é interagir com tela. Aí você precisa programar o robô para extrair os dados desses documentos, né, de uma forma organizada, e interpretar a regra de negócio. Então, vamos imaginar, eu baixei um documento, um boleto, e eu quero checar se os valores desse boleto estão ok. Então, eu preciso executar a leitura deles, interpretar os dados que foram extraídos e aplicar as regras de negócio. São várias as regras de negócio. Por exemplo, eu posso querer validar um CNPJ que a ferramenta leu. Por exemplo, eu posso querer fazer com que, na leitura de uma declaração de um imposto de renda, por exemplo, eu leia, assim, em cada uma das páginas, existe lá o nome do contribuinte, se a página da declaração é a página 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, então você tem que fazer um monte de validações que é onde você tira a autonomia do robô de fazer o que ele melhor faz, que é interagir com telas. Então, esses são os processos de interpretação. E aqui é onde a PRTI Digital entra para ajudar e auxiliar nesses processos de interpretação de documentos. O robô faz leitura de documentos, extrai, converte para pesquisar? Sim, converte, né? Mas quando a gente fala de escala de trabalho, porque 80%, né, 90% das transações que acontecem dentro das empresas, elas acontecem a partir de documentos. E o robô é muito importante nesse processamento a partir do momento que ele tem os dados desses documentos. Então, muita gente confunde a teoria de ter o robô fazendo a leitura dos documentos. Então, isso tem que ser feito por uma ferramenta específica, né? Bom, os documentos também são lançados, e aqui eles são lançados por pessoas, por robôs, em sistemas que são sistemas legados, sistema de área de negócio, por exemplo, financeiro, RH, compras, vendas, etc. E também lançam esses dados em SPM, BPM. Muitas empresas que a gente trabalha, que a gente tem apoiado, né, eles precisam pegar esses documentos, escanear esses documentos e subir para uma plataforma. Então, eles precisam só dos campos índices específicos para que a leitura seja feita pela ferramenta e ninguém precise digitar isso dentro de um ECM ou aprovar isso dentro de um BPM, né? Os documentos precisam ser auditados, então a gente tem hoje a LGPD, que norteia aí todas as nossas transações de documentos com dados sensíveis, etc. Tem muita coisa para a gente aprender nesse cenário, mas muita coisa já está estabelecida, a gente precisa prestar atenção nisso. Os documentos são auditados por uma gestão interna e também por uma gestão externa. Nós temos vários auditores mundialmente fazendo gestão de transações entre empresas, né? Através desse processo de auditoria. E, por fim, os documentos eles são armazenados, né? E qual que é o ciclo do armazenamento? O que é que a gente tem a partir desse armazenamento, né? A gente tem que eles são armazenados para que a gente possa fazer consultas posteriores. Então, eu vou fazer uma consulta pelo meu desktop, eu vou fazer uma consulta pelo meu mobile, eu vou fazer uma consulta de onde eu estiver, em qualquer lugar, principalmente agora,
nesse cenário que a gente tem aí, onde muita gente está trabalhando de forma híbrida, né? Voltando, é claro, para o espaço físico, mas, né, a gente ainda tem pessoas que estão trabalhando remotamente, e até mesmo se estão numa viagem ou fazendo algum outro processo externamente, que precisam acessar esses documentos. Os documentos são armazenados por compliance, então a gente tem regras, por exemplo, do Banco Central, que norteiam esse armazenamento desses documentos, especificamente uma regra do Banco Central. A gente tem o compliance das áreas de RH, né, do financeiro. Então, você precisa fazer um entendimento de que, sim, você precisa fazer o armazenamento do documento, seja ele físico ou seja ele digital. Esse armazenamento, ele vai ter que ter um fluxo, né? Esses documentos têm um fluxo dentro da organização que precisa ser homologado, compartilhado, e finalmente ele ser armazenado para uma consulta posterior. Então, basicamente, o que a gente tem que entender, né, voltando lá no nosso slide aqui inicial, é que, né, um processamento de inteligente de documentos, ele não é simplesmente você pegar o documento como ele chega para você, você tem que fazer todo esse entendimento de como você vai melhorar o processamento desses documentos, porque uma vez que o documento está na sua mão, ok, mas como que você faz a inteligência trabalhar para você para que esse documento chegue de forma automatizada, né? Então, falando um pouquinho aqui do processamento inteligente de documentos, no code, low code, eu queria abrir um espaço aqui para o Marcos. O Marcos, você quer fazer alguma consideração da apresentação lá, do que a gente acabou de falar? Quer fazer algum complemento? Não, antes da gente entrar aqui na parte de no code e low code? Eu acho que está bem completo a demonstração dos passos, né? É super importante que as pessoas compreendam a necessidade, né, dessas regras de etapa que precisam ser respeitadas, né, para que, ao alimentar sistemas, né, que vão gerar os relatórios, vão gerar as compras, as vendas, etc., seja feita de forma uniforme e assertiva, né? Ou seja, eu tenho que minimizar, né, dentro de uma empresa, os erros cometidos por digitações, etc., e tenho também que ter a confiabilidade do processo, né? Então, é super importante esse espaço que você colocou. Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa apresentação. Então, é assim, né? Como nós somos representantes estratégicos da AB no Brasil, né? E a gente fala aí desse processamento inteligente de documentos, a gente precisa abrir um leque aqui das possibilidades de trabalhar com documentos, né? Quanta gente aqui hoje não teve aqui nas empresas, né, um processo de pesquisa para processos que poderiam ser automatizados e que a ferramenta, por exemplo, do RPA não chegou lá porque não tinha ROI, porque, né, não dava ROI, você via o tempo todo os departamentos crescendo e o seu departamento está parado e você lidando com documento e ninguém olha para você porque você lida com documento. E, né, voltando no processo aqui, que é importante, né, por que quando os processos de documentos eles são ou eles são considerados muito complexos pelos robôs, ou eles nem são os processos que vão ser automatizados inicialmente, ou talvez nunca sejam automatizados. Justamente por quê? Porque a parte de leitura de documentos, de entender os dados que estão no documento e fazer o lançamento desses dados, ela é complexa, né? E falando aqui de low code e no code, né, fazendo um paralelo com a parte de desenvolvimento, né, de aplicativos, né, nós não estamos falando de documentos, estamos falando de desenvolvimento de aplicativos, a gente tem o quê, né? Que um aplicativo, né, uma ferramenta de desenvolvimento no code, eu acredito que tenha bastante especialistas aqui que vão poder depois contestar e falar
e até mesmo me dizer aqui, né, porque eu não sou um programador profissional, não tenho essa expertise de desenvolvimento, né, mas o que acontece? A gente tem nas ferramentas no-code para desenvolvimento a possibilidade da gente trabalhar com a criação de aplicativos por imagens. Eu não preciso saber código, eu não preciso, eu tenho que ter uma lógica, mas eu não preciso ter um conhecimento de JavaScript, de Java ou Python, enfim, né? Quando você fala de no-code, você fala de criar um aplicativo, né, na área de desenvolvimento, que vai ser um MVP, que vai ser um aplicativo que vai te dar uma ideia daquilo que você vai estar construindo, que você vai poder pôr no mercado e depois fazer um desenvolvimento low-code ou um desenvolvimento junto com desenvolvedores, contratar desenvolvedores para você fazer esse desenvolvimento. Gente, depois, se vocês quiserem me contestar, vocês, por favor, podem mexer com essa teoria que eu estou colocando para vocês se expressarem, porque é esse o entendimento que a gente tem dentro da PRT digital e dentro da app, né? Então, a gente tem aqui a ferramenta do FineReader PDF 15, que ela é uma ferramenta democrática. Ela é uma ferramenta que você está no seu desktop, que você abre o seu documento e você é capaz de fazer atividades desse documento. Você pode copiar um texto, você pode colar um texto, né? Então, deixa eu passar aqui, que depois a gente vai fazer uma apresentaçãozinha aqui, mas o que a gente tem, né? O FineReader é um aplicativo para trabalhar com documentos em formato PDF, né? Usando a tecnologia de OCR da AB. O que você consegue fazer com esse aplicativo no seu desktop, né? Porque quando a gente fala de documentos, de processamento inteligente de documentos, a gente não pode pensar só na hiperautomação, só na automação. A gente tem os usuários, né? Os SMEs, né? As pessoas que trabalham lá na ponta, que se a gente não consegue entregar uma automação para eles, a gente tem que dar uma ferramenta para eles, para que eles possam melhorar a capacidade de interagir com documentos. Então, é possível, dentro dessa ferramenta do FineReader, você criar funções para trabalhar com documento que editar, pesquisar, assinar, extrair texto de PDF, converter documentos em Word, Excel, para uma edição posterior, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um processo, né? A interface está em português e os recursos são adicionados nas versões mais recentes do aplicativo, do Outlook. Então, o que acontece? Você, por exemplo, abre um e-mail ou abre um arquivo do Word e você já quer converter isso para PDF, você já faz isso com essa aplicação. Aqui, algumas das funcionalidades principais do FineReader, né? Então, você consegue editar um documento, mesmo que ele seja um documento de imagem, né? Então, você consegue editar esse documento e converter esses documentos, né? Mesmo que sejam imagens, para uma edição aí do Word, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Você pode copiar, editar tabelas e parágrafos sem perder a formatação, né? E aí isso é muito importante em alguns processos que a gente tem, processo de compras ou contratos, etc., que a gente pode fazer, copiar e colar. Quantas vezes as pessoas não abrem o documento lá na ponta e quer só uma pequena informação, né? E o processo dele não está automatizado. Se ele tem uma ferramenta que ele é capaz de fazer uma edição de textos e tabelas, né? Você consegue facilitar a vida dessas pessoas. Você consegue juntar arquivos de todos os formatos, então você abre um arquivo Word, PowerPoint, Excel, e quer juntar tudo isso num único PDF, e ele, né, você pode abrir um PDF, e a partir desse PDF juntar esses documentos e transformar isso num único documento. Você pode juntar todos esses arquivos, e, por exemplo, você precisa mandar para algum sistema, ou mandar para incorporar isso em algum processo, ou então mandar isso para a Justiça Federal. Você precisa compactar isso e dividir em os arquivos. Então, você pode dividir os arquivos por tamanho. Então, o arquivo tem 6 MB, eu quero dividir em 6 arquivos de
de 1 mega cada um. Eu posso dividir os arquivos por páginas. Ele tem 100 páginas, eu quero dividir esses arquivos por páginas, né? Então, eu posso fazer essa divisão para uni-los depois e poder atender uma regra de negócio. Porque quando a gente junta documentos, né, o documento fica enorme, né? Então, dependendo então se é PowerPoint, que tem aquelas imagens gigantes, ou são planilhas PDF planilhas Excel muito grandes, você precisa juntar e depois você não consegue mandar para lugar nenhum, né? Você precisa fazer uma divisão desses documentos, né? Você consegue assinar digitalmente e proteger os documentos, então você consegue inserir uma assinatura digital a partir do PDF, né? Você pode proteger campos específicos que você não queira que outras pessoas leiam, então você pode ocultar. Então, isso é muito comum em um BPO de banco, onde a gente tem essa condição de que a pessoa que está fazendo o trabalho do BPO, ele não precisa saber quem é o correntista, qual é o número da conta do correntista, ele precisa lançar os dados que são específicos desse documento. Você pode salvar arquivos convertidos em Word, né, TXT, HTML, etc. Você otimiza, né, então você consegue otimizar essa rotina diária de digitalização e conversão de documentos, né? Então, e você hoje, né, nessa promoção que a gente tem aqui no site, né, você recebe uma licença do Fine Reader, né, PDF. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui um documento, né? Então, eu deixei alguma coisa aqui. Então, eu vou pegar esse documento aqui e vou copiar aqui uma parte desse texto aqui, uma coisa bem simples que eu vou estar fazendo aqui, né? E vou abrir aqui o meu Word aqui e vou fazer uma cola aqui, né? Vou colar esse documento aqui, deixa eu copiar aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Opa. Opa, deu um probleminha aqui. É ao vivo, né? Então, ao vivo ele acontece isso, né? Deixa eu ver. Só um minutinho, ele vai reconhecer aqui. Mas a ideia é que a gente reconheça, copie os parágrafos, né? Faça esse trabalho todo aqui e ele dê para a gente esse processamento aqui. Então, ele reconheceu a área aqui, né? Vamos esperar um pouquinho aqui, que ele está reconhecendo. Ele já vai voltar aqui. Então, eu vou copiar aqui na área de transferência aqui e vou colar da maneira que eu quiser aqui, né? Então, eu posso manter a formatação, posso fazer o texto como ele foi copiado lá, etc. Então, eu posso copiar tabelas, posso fazer várias, eu não vou fazer, eu estou com muita coisa aberta aqui, talvez não seja recomendado eu fazer isso aqui agora, mas, enfim, eu posso fazer, deixa eu tentar mais um aqui, vou copiar aqui de novo, ele vai reconhecer, eu acho que é porque está com bastante coisa aberta aqui. Mas, enfim, esse é o processo. Então, você pode copiar a tabela, pode copiar parágrafo, você pode editar o documento, você pode converter ele para o Word, né? Então, a gente tem esses cenários aqui a partir do Fine Reader, tá? Enfim, então, esse é um sistema democrático que a gente tem para entregar um processamento inteligente de documentos para o usuário na ponta, ok? E falando um pouquinho aqui do processamento do FlexiCapture, né? Quando a gente fala aqui de uma automação, onde a gente precisa ter um alto volume de processamento de documentos, né? A gente pode ter vários tipos de documentos que a gente precisa automatizar em lotes, né? Que chegam por aqueles fluxos que a gente acabou de apresentar aqui, né? Então, a gente tem um cenário diferente, né? E o que a gente fez? O FlexiCapture é uma ferramenta que ele é uma ferramenta que é totalmente independente, então você não precisa... hoje a gente tem alguns
serviço de processamento de inteligente de documentos, que eles vêm embarcado na tecnologia do RPA. O FlexiCapture, ele é democrático no seguinte sentido: qualquer departamento da empresa que possua o FlexiCapture, né, pode automatizar os seus processos, né, sem que você tenha uma intervenção do robô. Então, como que o FlexiCapture trabalha? Ele tem uma pasta que fica, né, ou um e-mail, ou um SFTP, qualquer cenário, que ele monitora. Então, ele já tem um robozinho dentro dele, que ele monitora uma pasta. Ele, quando chega um documento nessa pasta, ele classifica esse documento dessa pasta, né? Você pode criar regras de processamento inteligente, que, por exemplo, eu quero abrir uma conta no banco e se eu preciso de X documentos, CNH, RG, comprovante de endereço e tal. Então, quando entram os documentos na pasta, então, num processo de abertura de conta, pode faltar um documento, o que a ferramenta faz? Ela pode automaticamente checar se esses documentos estão disponíveis ou não, se todos eles estão aqui disponíveis, e se não estiverem, ele já vai jogar isso para uma etapa de compliance, de verificação, para olha, está faltando um documento aqui, você pode me ajudar? E aí o fluxo não segue, né, até o final, para que você não perca tempo com esse tipo de processamento que não vai ser validado, né? E ele automaticamente exporta para o ERP, ou para um ECM, ou para qualquer outra base, ou ele entrega os dados para o robô. Bom, ok, mas vamos pensar no mundo atual, né? Todas as empresas estão fazendo algum processo, ou já iniciaram algum processo de RPA, né? E voltando lá naquela nossa apresentação, lembra que o RPA precisa fazer as atividades dele de interação com tela e também precisa ler dados de documentos. Mas quando a gente fala de complexidade de documentos, o RPA precisa de uma ajuda, né? Então, o que a gente criou aqui na PRT Digital, né? A gente fez um entendimento, né, de como a gente poderia ajudar os robôs das empresas, né, sem que essas empresas que desenvolvem robô precisassem tirar técnicos ou desenvolvedores da aplicação de RPA ou de uma automação qualquer que seja ela, dessa função de trabalhar na programação dos modelos dos documentos. Então, a gente começou a pensar, como que a gente pode ajudar? Porque, gente, não tem segredo, né? Para você ter uma precisão de extração de dados dos documentos, você precisa fazer uma criação de um modelo muito legal. Então, você tem aqui, a AB tem mais de 30 anos aqui de existência, né? E ela tem mais de 300 patentes. Todas as outras tecnologias de OCR que existem no mundo estão ao redor da AB. Então, eles juntam uma tecnologia aqui, juntam outra tecnologia lá e tentam fazer, dar para o cliente a similaridade do processamento do AB, né? Esse processamento de workflow, essa entrega. Então, hoje, a gente tem vários players no mercado, a gente tem as gigantes, a Microsoft, a Google, né? A gente tem novos entrantes que estão fazendo trabalhos em documentos específicos, invoices, né? Então, invoice da Europa, invoice dos Estados Unidos, então eles estão querendo vir para o Brasil para tentar fazer isso, né? Mas, quando a gente fala de qualquer tipo de documento, de uma escala de documentos, a gente fala de um processamento que tem que ser robusto, que tem que ser maduro, que tem que ser crível, né? Então, hoje, a gente está aí em 9 dos 10 maiores bancos do Brasil com a tecnologia da AB. E a gente pensando que a AB sempre trabalhou com documentos, né? Desde o início. Então, se você pega uma Microsoft, você pega uma Google, você pega um outro player, né? O que eles vão fazer? Você precisa imaginar que eles têm outros negócios. Então, o negócio deles é ler documentos? Sim, eles vão fazer uma parte, mas o negócio deles é vender a cloud deles, vender a parte de treinamento, a área de treinamento deles. Então, esse é o cenário. Os novos entrantes, eles entram com documentos específicos. O FlexiCapture, ele trabalha com qualquer tipo de documento. Marcão, você quer fazer alguma consideração aqui sobre o FlexiCapture, que eu não coloquei?
Eu acho legal falar um pouquinho sobre essa questão do low code, no code, né, que é uma tendência no mercado, né, e que, sob o ponto de vista técnico, que é a minha área, né, eu sou desenvolvedor de layouts e templates de regras para extração de dados de documentos. É uma coisa que se tornou muito bacana, né? Esse caminho que a gente está seguindo para o low code e no code, né? O que basicamente é isso, no meu ponto de vista técnico, né? Está havendo um movimento para que a gente compartilhe conhecimento, né? Isso é que é muito legal, porque os processos até então, né, até pouco tempo atrás, eles emperram um pouco em função da complexidade de desenvolver, né, as ferramentas serem aptas a extrair dados de documentos, né? Então, por exemplo, se você pegar notas fiscais de serviço no Brasil, né, tem mais de 5 mil municípios no Brasil, cada qual com o seu layout, embora a informação seja a mesma, né, de todos esses documentos, os layouts mudam, as informações de nomenclatura mudam, etc. Então, existe uma complexidade para você extrair os dados e alimentar um RP automaticamente, né? Então, esse caminho que a gente está seguindo do no-code e no-code é proporcionar ao usuário final, né, proporcionar ao cliente essa não demanda de desenvolvimento, né? Então, a gente compartilha o conhecimento, né? A gente desenvolve, tem toda a parte de código por trás disso, e o que a gente entrega para o cliente é a possibilidade dele simplesmente, com alguns cliques, acho que o Maurício vai até mostrar aí, né, Maurício? Vou mostrar. No portal, né? Com 2, 3 cliques, o cara tem o resultado daquilo que ele espera já, né? Ele já tem o dado do documento, né? Então, as ferramentas de low code, um bom exemplo, acho que, de low code e no code, né, é o próprio Excel, né? O Excel é uma das ferramentas mais utilizadas nas corporações. E o que a Microsoft fez no Excel, né? Toda a parte de código já está ali em 2, 3 cliques, né? Então, a pessoa precisa gerar um gráfico lá do balanço anual, etc. Ela seleciona algumas colunas, dá 2 cliques e já gera um gráfico automaticamente. Por trás disso, existe todo um código de desenvolvimento. Mas o que foi feito, né? Eu entreguei ali um botão que vai executar isso por trás da ferramenta. Então, o operador ele não precisa ter muito conhecimento técnico para fazer isso, né? E as ferramentas de OCR, de extração de dados, estão partindo para esse mesmo caminho, né? Ou seja, eu disponibilizo a minha base de conhecimento e o usuário na ponta, né, o cliente lá na ponta, ele com 3, 4 cliques vai ter o resultado daquilo que ele espera, sem que ele precise desenvolver, né? Uma coisa muito comum, vou tentar ser rápido aqui, tá, Maurício? Uma coisa muito comum, né, até então, quando você implanta uma ferramenta como o FlexCapture, por exemplo, que é uma ferramenta bastante complexa, quando você implanta isso numa empresa e ministra um treinamento lá para alguns usuários, né, sei lá, 10, 15 usuários vão ser certificados na ferramenta, esses usuários, às vezes, acabam saindo da empresa, né, mudam de empresa, etc., e aquele legado fica ali parado, né, aquele desenvolvimento fica parado porque ninguém consegue mais desenvolver, né? Então, a possibilidade de você ter um portal, enfim, ter um serviço, né, que vai te garantir a leitura desses documentos ad eterno, né, porque ele está sempre se renovando ali, sempre se atualizando, é super importante, né? Você tira do cliente final essa obrigatoriedade dele desenvolver, né? Você entrega algo desenvolvido e ele simplesmente processa, que ele, na realidade o que ele precisa é o produto final, né? Ele quer o resultado do documento, né? Ele não quer ficar desenvolvendo muitas coisas, assim como o RPA, né? Vou dar um exemplo do IPF, que tem uma função, claro, que para executar coisas simples, né? Mas ele tem uma função que ele grava tudo que você está fazendo e depois ele executa da mesma forma, ou seja, isso é uma programação, existe todo um código por trás, mas que facilita para o usuário executar a tarefa, né? Então, esse raciocínio de low code, low code, para mim, é uma inovação fantástica. Uma coisa que me preocupa um pouco, e aí eu não posso deixar de falar sobre isso, é a forma com que isso está sendo exposta no mercado, né? Tem a maioria dos sites que você entra, aí, das grandes empresas que se comprometem a processar documentos, eles não falam com muita clareza de como isso funciona, né? Então, eles falam lá, você pode entrar na Amazon, na Microsoft, etc. Eu processo invoices e entrego 100% dos dados. Quais invoices você processa?
é do mundo inteiro, você já previu reconhecer informações do mundo inteiro, então isso não funciona bem assim, né? Existe todo um trabalho, né? Você vai conseguir ler invoices de formato padrão, mas uma ou outra não vai ler corretamente, aí você precisa treinar o documento. Então isso precisa ser difundido de forma mais clara, né? Porque muitas vezes a gente se depara com um cliente final que te entrega uma imagem e fala assim, mas o software não lê? Assim, não é só eu colocar aí que ele lê? Não, não é bem assim, né? Existem regras, né? Quando você extrai dados de um documento, ele está baseado em elementos, né, de pesquisa, ele vai procurar informações no documento e ao redor dessas informações ele vai tentar localizar aquilo que você precisa extrair, né? E isso precisa ser previsto, né? Ou seja, quem desenvolveu o código, o Maurício vai mostrar o processamento de nota, por trás desse processamento existe todo um código para entregar esse dado, né? Então, Maurício, se você quiser mostrar, eu só queria salientar isso, que precisaria ser um pouco mais clara a informação de que não é simplesmente jogar um documento e pegar o resultado. Existe todo um trabalho, né? Então, Não, e eu acho que a gente pode acrescentar, né, Marcão, a complexidade de todos os documentos, não só no Brasil, como em muitos lugares, né? Assim, na Europa, você tem lá, né, no mercado, na zona do euro, os documentos mais ou menos padronizados, nos Estados Unidos, né, que é um país gigante, também mais ou menos padronizados, mas quando a gente vem para o Brasil, a gente não vai ler só carteira de motorista, ou RG, ou cupom, sim, né? Cupom fiscal, o canhoto, né, Marcão? Nós temos que ler todos os documentos. E, por exemplo, eles, para você treinar, para fazer uma declaração de um imposto de renda, para você treinar para ler extratos bancários e validar os extratos bancários para permitir o robô fazer uma conciliação, é uma coisa mais complexa e que vai exigir, se não for o código, vai exigir o treinamento. exatamente. Se você Né? puder mostrar, Maurício, a Tá, leitura. deixa eu mostrar aqui, né, a plataforma aqui. Marcão, me avisa se você está vendo a minha tela aqui, porque eu não sei se o Já pessoal estou está vendo. vendo. Tá vendo aqui? Então, pessoal, o que a gente criou? A gente criou um portal aqui, né, da PRTI Digital, que tem como back-end o AB Flex Capture, com toda a sua potência, com toda a sua robustez, com toda a sua maturidade, para fazer com que as empresas possam começar a primeira jornada desse OCR. A ideia da PRTI foi facilitar o início dessa jornada com o AB Flex Capture. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que vocês não vão precisar ter um ambiente interno de vocês, instalar isso numa cloud de vocês, ter alguém para desenvolver isso, né? Nós vamos, primeiro, dar para vocês a condição de vocês testarem a ferramenta e, se isso fizer sentido para vocês, vocês partirem para uma regra de negócio que pode ser processar aqui na PRTI, pode ser processar aí com vocês, né? Mas por trás está o documento aqui. Então, eu vou abrir aqui um documento aqui, vou fazer um processamento, né, de um documento. A gente escolheu aqui, nesse caso aqui, a nota fiscal de serviço, tá? Então, eu vou pegar aqui um portal aqui, né, FSC, vou abrir aqui e vou escolher uma nota aqui, tá? Vou escolher aqui essa nota 114 aqui. Então, gente, aqui eu tenho um login, né? Eu tenho um login e senha que a gente fornece. Essa aplicação é uma aplicação desktop. Ela é mais para a gente mostrar para vocês a funcionalidade, né? Do sistema, mas que, por exemplo, poderia ser para qualquer documento para o usuário final lá, que ou vai estar trabalhando com o Fine Reader ou vai estar trabalhando aqui com o FlexiCapture. Então, eu vou escolher esse documento. Opa, já escolhi. Opa. Abrir aqui, vou mandar processar. O que está acontecendo aqui? Então, eu peguei da minha imagem, do meu desktop, uma nota fiscal, um documento PDF, né? A aplicação que a gente criou está pegando esse PDF, convertendo esse PDF para base 64, né? E ele vai fazer a aplicação, depois que converte a base 64, vai fazer a chamada da API do AB e vai trazer os dados extraídos aqui, né? Então, se a gente for ver aqui, eu tenho a nota 114, eu tenho o CNPJ do prestador, né? Então, eu trouxe aqui essa condição de extrair os dados desse documento,
alguém fazer alguma validação e, enfim, né, pensando lá no robozinho, né, o que o robozinho precisa, o que o RPA precisa, o que uma automação precisa, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai baixar esse documento e vai abrir aqui para mostrar para vocês aqui o que ele trouxe para a gente, né? Então, ele trouxe todo o documento e está pronto para o robô fazer isso aqui. Então, essa foi uma condição de uma interface externa que a gente mandou, que a gente montou aqui, né? Então, a partir dessa interface, eu posso também fazer uma extração de dados de documentos em lote, então eu posso escolher uma, duas, três, quatro notas, abrir, não vou mandar para processar porque não vai dar tempo, mas a gente pode mandar, vai enviar, como é em lote, ele vai ir para o e-mail, né? E a gente tem também a aplicação do Postman, né? Que é o quê? Nós criamos uma API, né? Onde a gente tem uma API onde você vai ter um usuário e um token aqui, um endpoint, que você vai mandar, através da sua aplicação, o documento convertido em base 64, como a gente acabou de mostrar ali, né? Você vai poder pesquisar, né, se esse documento ele foi processado ou não, né? Então, é um ID, então é muito importante a gente dizer o seguinte, ó, diferente de dados, documentos levam um tempo para ser processado. Então, você manda para processamento, o processamento não é síncrono, ele é assíncrono e a gente devolve os dados para você, né? Então, a ideia é que o seu robô chame uma API da PRT Digital, mande o documento, qualquer que seja ele, e a gente faz aí o processamento, né? Bom, eu não sei se a gente conseguiu, Marco, concluir, se é isso mesmo. Então, a gente aqui criou, então, essa plataforma desse portal PRTI, então a gente está eliminando o trabalho manual, e você pode fazer o envio desses documentos. O front desse processamento é o nosso portal que vai entregar para o seu RPA os dados em JSON, CSV, XML, etc., obedecendo todas as regras aí da parte de documentos. Era isso aí que a gente tinha para apresentar. Acho que uma coisa importante também, Maurício, é que assim, todas essas empresas, né, que desenvolvem esses sistemas, elas não são empresas nacionais, são estrangeiras, né? E elas produzem produtos e conhecimentos para documentos estrangeiros, né? Então, quando a gente fala, hoje está se falando muito em inteligência artificial, machine learning, etc., para processar documentos, é importante ressaltar que no Brasil nós temos particularidades de documentos que precisam ser tratados, né? Não é simplesmente... Acho que está dando a nossa hora aí, Marcão. Você tem alguma coisa? É só ressaltar essa questão de documentos particulares brasileiros, né? Bom, a gente volta então com o pessoal aí da BINFO para a gente ver se tem alguma pergunta ou se a gente deixou espaço para perguntas aí. Tá certo, realmente, olha, ficou assim, foi bastante esclarecedora, né, a apresentação de vocês, tanto que acabou avançando um pouquinho no nosso tempo da apresentação, mas eu quero só fazer duas ou três perguntas. A primeira delas sobre a licença do Fine Reader PDF, ela é uma subscrição ou uma assinatura perpétua? E no caso, se ela for perpétua, se tem algum valor anual de manutenção? A licença do Fine Reader PDF, ela é perpétua e ela não tem custo de manutenção anual, né? Então, você compra, paga esse valor e aí você tem aí a licença ad eterno, né? E com 1 ano free do Fine Reader PDF. Ah, que maravilha. E falando um pouquinho do aplicativo de PDF em si, ele permite juntar vários documentos, assim, de diferentes formatos num único Sim, PDF? permite Ah, sim. que maravilha. E o PDF da AB, no caso, se a gente quiser, por exemplo, copiar parágrafos, tabelas no formato de imagem para o aplicativo do Office, também é possível ou tem alguma restrição? Não, ele é possível. Eu só não fiz aqui porque a minha máquina está aberta, está cheia de coisa, né? Mas dá para fazer, tá? E a gente pode, quem tiver interesse, procurar a gente aqui a gente vai ficar na apresentação, né? E a gente esclarece aí as outras dúvidas e mostra o trabalho. Perfeito. Agora,
Mais uma questão, deixa eu ver se a gente... tem um tempinho ainda. No caso da monetização do portal de processamento de documentos da PRTI, como é que é feita a monetização? Na verdade, a gente tem uma estrutura, que é a infraestrutura, que é o servidor, né? A gente tem vários templates prontos, né? De modelos prontos para você consumir. Então, a gente, claro, vai precisar só alterar de acordo com a sua regra de negócio e você paga por processamento, né? Então, você manda um documento, ele é monetizado pelo processamento e pela área de infraestrutura que a gente vai disponibilizar para vocês, mas a partir daí, você vai simplesmente pegar o seu documento, converter ele em base 64 e mandar por API para a gente, ou vai usar ele ad hoc, né, como se fosse uma estação desktop, e subir o seu documento para cá. Tá, agora tem uma dúvida aqui, no caso do Flexi Capture, é necessário fazer algum template para cada documento, tipo guias de recolhimentos e notas fiscais de serviço? Marcão, você quer explicar aí, Marcão, rapidinho? Não necessariamente, né? Quando os documentos possuem o mesmo tipo de assunto, normalmente é criado um único template para atender todos os modelos, né? Tá. A gente separa templates quando os assuntos são totalmente distintos, né? Por exemplo, vou processar contratos e vou processar imposto de renda. Isso, a gente trata isso de forma separada, até para ter uma maior assertividade, né, no processo. Bom, olha, ainda tem, só para encerrar, vai que tinha uma última dúvida aqui, se já tem algum modelo pronto de documento para extração de dados na plataforma da PRTI, e caso haja, tem algum custo extra para isso? Ó, a gente tem vários, até foi uma pergunta legal aqui, deixa eu abrir o site da PRTI Digital, a gente tem vários documentos prontos, né? E aí o que acontece? Esses documentos que estão prontos, se eles não precisarem de nenhuma alteração na regra de negócio para atender o seu processo, ele não tem custo nenhum. O que acontece é que às vezes a gente precisa fazer alguma customização, porque o que é demanda de dados de documentos, de um documento específico, por exemplo, pedido de compra, esses aqui são os que a gente tem já, pedido de compra, nota fiscal, boleto, contas de consumo, né, comprovantes bancários, extratos bancários, guias de recolhimentos, né, imposto de renda, declaração de faturamento, então, dos últimos 12 meses, o banco pede muito isso, a gente desenvolveu um processo para isso. Mas se não tiver nenhuma modificação, ok, não tem custo nenhum. Se não, vai ser o custo de 1 hora, mais ou menos, ou meia hora, para a gente fazer essa configuração para atender a regra de negócio desses documentos que estão prontos, tá certo, Marcão? É isso mesmo? É isso mesmo, certinho. Então, Tá aí ótimo. a gente está criando aí um marketplace, né? Então, quando você adquirir, quando você fizer a parceria com a PRT Digital, nós já vamos disponibilizar para vocês alguns dos documentos, né? E para vocês já saírem fazendo. Mas sempre importante dizer, né? Nós estamos tomando conta do processo para você. Você põe o seu robô para trabalhar e a gente cuida da parte da extração de dados de documentos. Extração de dados de documentos. Quando for no desktop, a gente tem o Fine Reader, e quando for no processo de automação, você passa para a PRT Digital, que é a representante estratégica da AB no Brasil, e você põe os documentos lá, a gente te entrega os dados para você transformar esses documentos que vocês estão processando em valor para o negócio. É isso aí. Olha, ficou muito claro, só tenho a agradecer vocês dois, infelizmente nosso tempo está super esgotado, mas muito obrigada, viu, Maurício, obrigada, Marcos, pela apresentação, excelente conteúdo. Obrigado a você, cara. Obrigado a vocês, gente, um abraço, até mais, tchau, tchau. Até, e eu só quero deixar um aviso aqui para você que está nos assistindo, o Instituto Information Management ABInfo programar uma série de eventos presenciais e online para esse ano de 2022, e para conhecer a programação e detalhes de cada evento, é só acessar o site www.ima.com.br. Nossa próxima palestra em instantes, às 11 horas, com o próximo tema imperdível, e já já a gente volta. Então é só clicar no botão abaixo. Até lá!